A websérie Fanáticos por Produtividade Credence está de volta. No primeiro episódio, destacamos a produção de uma semente de qualidade, a importância do uso de um material certificado e os cuidados para manter todo o potencial produtivo durante o plantio. Do norte do Paraná, nossa equipe segue agora para o Mato Grosso. Vamos acompanhar a safra de soja ao longo da BR-163. De Sinop, passando por Sorriso e seguindo até Lucas do Rio Verde, testemunhamos uma safra daquelas de encher os olhos. Lavouras bem formadas para todo lado e aquele marzão verde que se perde no horizonte. Um ano quase perfeito para o produtor. Chuva na hora certa, plantio antecipado, rápido e concentrado até 15 de outubro, o que é muito bom para o manejo da ferrugem asiática. Mas condições favoráveis para as plantas também são para os patógenos. E é aí que começa o tema do nosso segundo episódio, proteção de plantas. As condições do ambiente, a cultivar utilizada e o histórico de doenças na região serão a base para um manejo mais assertivo e com maior eficiência. E quem nos ajuda a entender como anda essa relação entre ambiente, hospedeiro e patógeno é o diretor de pesquisas da Fundação Rio Verde, Fábio Pitelcol. Ele confirma as boas expectativas para a safra 21-22, mas explica que o excesso de umidade e a baixa incidência de radiação solar têm gerado preocupação entre os produtores. Então nós tivemos um ambiente muito favorável, com condições de umidade, para o desenvolvimento dos principais patógenos. Então a gente tem observado uma presença, por exemplo, de antracnose muito alta, de mancha-alvo, e um ambiente muito favorável para o desenvolvimento dessas doenças. Então nós temos plantas mais vegetadas, mais fechadas em relação aos outros anos, um ambiente de alta umidade no bacheiro da planta e também uma condição de baixa luminosidade, o que favoreceu bastante o desenvolvimento desses patógenos. Então, de forma geral, a gente tem condições muito favoráveis para o desenvolvimento desse patógeno. E a nossa planta, o nosso hospedeiro, ela está numa condição muito fechada também. Então isso favorece o desenvolvimento desses patógenos aí na lavoura. No primeiro cenário, áreas onde acontecem a sucessão soja-algodão. Essa soja é uma soja de ciclo rápido, tá? Plantada bem cedo, dentro do mês de setembro, onde a gente vai ter a cultura do algodão na safrinha. Então nós temos aqui nesse ambiente uma fonte de inóculo muito grande. Por exemplo, mancha-alvo, onde esse patógeno acomete as duas culturas. Então o cuidado com essa lavoura deve ser mais intenso. Os nossos principais patógenos aí são fungos necrotróficos, que estão presentes na palhada. Então com esse ambiente de alta umidade, com uma nebulosidade muito grande, ou seja, uma radiação solar muito baixa no mês de novembro, favoreceu demais o desenvolvimento desses patógenos. E uma vez que esses patógenos começam o seu desenvolvimento, elas se utilizam do hospedeiro, né, que é a nossa planta de soja, iniciam a infecção, e a partir disso o nosso manejo para o controle de doenças é muito importante. Tá? Então o momento de entrada é muito importante, a arquitetura da planta é muito importante, e para nós é muito importante a gente entender o ambiente de produção que a gente está inserido. Por essa ser uma área onde vai a cultura do algodão, eu já tenho que me preparar muito bem para o manejo que eu vou fazer na minha cultura subsequente. Então eu conhecer todo esse ambiente de produção, cultivar, o ambiente, o hospedeiro, os patógenos no qual eu estou inserido, meu sistema está inserido, é muito importante para mim definir estratégias de manejo lá na frente da minha cultura. O manejo que a gente está defendendo bastante é um manejo um pouco antecipado em relação ao que a gente vinha fazendo, ou seja, trazendo essa primeira aplicação, por exemplo, mais no fechamento da entrelinha, que é onde eu consigo cobrir a minha planta muito bem. Protegendo esse bacheiro, nessa primeira aplicação, eu consigo programar minhas aplicações subsequentes de forma que eu vou protegendo a planta nos seus estágios de desenvolvimento. E essa aplicação ela tem dado um retorno muito grande em eficiência de controle, tá? Na maioria das situações. E essa maior eficiência de controle muitas vezes resulta sim em menor perca de produtividade, né? Porque nós usamos fungicida não é para ganhar produtividade, nós usamos para deixar de perder produtividade, né? Manter o potencial produtivo. Isso, para manter o potencial produtivo da lavoura, né?
Bom, nós estamos numa lavoura de soja com um alto potencial de inóculo das principais doenças da nossa região. Se a gente observar a planta, nós temos aqui um bacheiro bem comprometido com mancha-alvo, teve um pouco de septória, onde a gente já teve uma perca de folhas do bacheiro muito grande. E essas folhas aqui, elas já estão bem comprometidas. Então esse bacheiro de planta aqui, ele não vai encher bem o meu grão. Então eu vou estar perdendo produtividade desse cultivar. Então o meu time de aplicação aqui, ele não foi eficiente em proteger esse bacheiro de planta e está entregando aí o potencial de controle e também o potencial produtivo do cultivar. Nesse outro cenário, em áreas onde a soja antecede o plantio do milho, as variedades usadas têm ciclos mais longos. O excesso de umidade fez as plantas crescerem muito e as entrelinhas se fecharem mais cedo. Esse cenário de soja corresponde a mais de 70% da soja plantada no Mato Grosso, onde a gente busca os ciclos um pouco maiores em relação à área que a gente tinha, o cenário que a gente tinha de algodão. Então aqui, nesse cenário, a gente vai entrar com milho safrinha e aqui a gente está buscando um alto teto produtivo, mas também uma estabilidade produtiva, tá? Então é um cenário, esse cenário aqui é bem característico de uma lavoura que vai entrar um milho safrinha, por exemplo. É uma área onde a gente teve condições iniciais muito boas de chuva, tá? O estabelecimento inicial foi muito bom. O mês de novembro nós tivemos um tempo muito fechado com alto volume de chuvas, então a gente ultrapassou aí os 450 milímetros de chuva, com vários dias nublados, tá? O que favoreceu muito o desenvolvimento dos patógenos que temos nas lavouras, por exemplo, mancha-alvo, cercospora, septória e antracnose em algumas áreas e cultivares. Esse ambiente ficou muito favorável para o desenvolvimento das doenças, tá? E o nosso hospedeiro aqui, a planta de soja, está no ambiente, ela está propícia a receber esses patógenos. Então, quando a gente estrutura um programa de manejo, pensando no controle de doenças, a primeira aplicação ela é muito importante. Então, eu vou proteger o bacheiro com essa primeira aplicação. E quem define o momento dessa primeira aplicação é a minha planta de soja, não é o calendário, digamos. Então eu entrei com um produto muito eficiente na primeira aplicação, eu protegi o meu bacheiro, certo? Só que o que eu vou fazer na sequência, que é a construção da sanidade da planta de baixo para cima, é muito importante. Então segunda, terceira, se for necessário uma quarta aplicação, dependendo do ciclo, é muito importante para a gente construir uma planta saudável. Então essa construção do manejo com produtos, com intervalos, conhecendo a minha planta, conhecendo o meu ambiente de produção, é muito importante para chegar lá na frente a gente conseguir ter uma planta com alto teto produtivo, mantendo, né, o seu alto teto produtivo. Em função de tempo muito nublado, muitas vezes nós tivemos cenários aí de atrasar uma primeira aplicação. E em cenários de alta pressão de patógenos, essa primeira aplicação sendo atrasada, eu tenho uma fonte muito maior de inóculo, tá? Por mais que eu consiga proteger toda essa planta para frente, o meu bacheiro vai ficar um pouco comprometido em função dessa entrada tardia na lavoura. Mas, por exemplo, eu perdi o time da primeira aplicação, eu ainda consigo construir um manejo ao longo do ciclo da planta, visando proteger ainda assim o terço médio, o terço superior, de forma a garantir o teto produtivo do cultivar. Num cenário de ambiente fechado que a gente está, soja bem vegetada, entremeada, com dificuldade de aplicação, eu vou perder folhas no bacheiro por senescência natural em função de baixa luminosidade, mas que não seja perder para a doença, que aí essa folha que eu estou perdendo, além de estar perdendo o bacheiro, ela pode servir de fonte de inóculo ainda para a minha planta, que eu ainda estou construindo essa planta para frente. Então é muito importante esse momento, conseguir entrar no momento correto da planta, visando proteger esse bacheiro que corresponde a um bom percentual aí da nossa produtividade. Na segunda parte das entrevistas, as doenças que estão mais presentes nas lavouras de soja em Mato Grosso e no Brasil, e o que o produtor precisa saber para aumentar a eficiência do controle. Não perca!